Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pastor Jorge Lima. Se gostar da ministração, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de compartilhar, marque a caixinha de notificações e deixe o seu like. Se você precisar falar com o pastor é só mandar um zap no número 679-8102-5792. Ele terá prazer em te atender assim Por que tem pessoas que precisam passar por um processo de libertação mesmo depois de ter aceitado a Jesus? Graça e paz, queridos. Existe uma dúvida muito grande que permeia a mente de muitos e muitos cristãos, mais da metade dos cristãos, que é o seguinte: eu aceitei a Jesus Cristo, a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, se eu estou liberto, por que eu preciso passar de uma libertação? Você vai entender hoje, no ensino de hoje, por que tem pessoas que precisam passar por isso, qual é o grupo de pessoas que precisam sim passar por um processo de libertação, o que acontece com essas pessoas se elas não passarem por essa libertação, se essas pessoas que precisam ser libertas, se elas não passarem por essa libertação, o que pode acontecer com elas no meio cristão, no meio da igreja. É isso e muito mais que você vai aprender no dia de hoje. Então vem comigo em nome de Jesus. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. Em João 8, verso 36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ali Jesus Cristo está se referindo a Ele mesmo. Se a pessoa aceitasse a Ele, ela seria livre. O problema, meu irmão, é que as pessoas elas levam esse texto sem o contexto. O capítulo 8 de João é aquela situação onde levaram uma mulher pega em adultério para ser morta a pedrada e perguntaram o que Jesus deveria fazer, o que ele faria. No caso, porque a lei diz que era para matar aquela mulher a pedrada. Jesus, então, ele com sabedoria diz: quem não tem pecado atire a primeira pedra e tal, e aquela mulher é livre de ser assassinada, é livre naquele momento. Isso aqui todos conhecem bem, é uma história muito conhecida. Então, todo o capítulo 8, ele percorre dentro desse conhecimento, ele percorre dentro desse entendimento. Todo o capítulo 8, ele vai indo dentro da compreensão do que? Unicamente dentro da raiz, do entendimento, do contexto. Ele vai dentro do contexto de perdão de pecado. O capítulo 8 se refere a perdão de pecado. Quando Jesus disse no verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará, o contexto se refere a libertar da força do pecado. Podemos utilizar esse verso para conhecer, em termos geral, tudo que você conhece e que é verdadeiro, na verdade, te liberta de alguma ignorância. Mas o contexto ali é sobre libertar, conhecereis a verdade e sereis liberto do pecado. E aí ele continua, e 4 versos depois, é quando ele diz: se eu vos libertar do pecado, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, porque ele nos liberta, ele veio para tirar o pecado, então ele tira o pecado, ele libera o Espírito Santo sobre nós, para nós continuarmos no processo da nossa santificação, para nós continuarmos na nossa libertação. Ou seja, o pecado não pode mais nos prender, não vamos mais ficar presos no pecado, porque agora nós temos o nome de Jesus, temos o Espírito Santo para nos ajudar a nos mantermos livres do pecado. Ok? Então, quando você aceita Jesus e você se batiza, o seu espírito nasce de novo e você realmente é liberto da força do pecado. Isso é fato. Agora, entenda uma coisa. Imagina que eu gosto muito de dar esse exemplo, e vários vídeos meus eu explico isso, porque assim as pessoas entendem. Imagina que você tem um copo de vidro na sua mão, transparente. A metade dele está com água, a metade dele está com óleo. Ok? Você sabe que o óleo e a água não se mistura, o óleo vai ficar na parte de cima. Esse copo de vidro simboliza o seu corpo. A água simboliza o seu espírito, ela está lá na parte mais profunda do copo. O óleo é a parte superficial, tipifica a alma. Nós somos um espírito, mas nós temos uma alma e moramos dentro de um corpo. Por isso o exemplo ali do copo de vidro com água e óleo. Quando você nasce de novo, é lá no seu espírito que você nasce de novo. A sua alma, ela é referente ao homem caído, à natureza humana. No natural você não nasce de novo, você só nasce de novo no espírito. O seu natural e a sua alma,
não nasce de novo. A sua alma tem que ser, a sua alma é a mente, a mesma coisa na Bíblia, alma e mente é a mesma coisa. Ela tem que ser apenas renovada. Então você vai tendo a sua alma renovada, a sua mente renovada, paulatinamente, à medida que você vai conhecendo e praticando a palavra de Deus, você vai renovando a sua alma, renovando a sua mente. Essa renovação completa acontece só quando Cristo te chamar para a eternidade ou quando ele vir buscar a igreja dele. A sua alma só vai ser transformada por completo quando Cristo te chamar para a eternidade ou ele vier buscar a sua igreja. Ou seja, no seu espírito você foi liberto do pecado. Mas acontece que às vezes a alma da pessoa ainda está cheia de sujeira. A alma, a mente da pessoa ainda está aprisionada em coisas que ela fazia. Ainda está aprisionada em entendimentos que ela não tem corretamente da palavra do Senhor. Ela precisa ter a mente dela renovada, senão ela vai vir cheia de todos aqueles resquícios de sujeira que ela tinha da outra vida. Quando você não teve problemas com o espiritismo, quando você não teve vínculo nenhum com forças ocultas, que você não se lançou profundamente ao ocultismo, essas sujeirinhas, resquícios na sua alma, vamos assim dizer, ok? Para ficar um linguajar didático para você, essas coisinhas ficam na sua mente e elas vão sendo limpas gradativamente. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, que você lê a Bíblia, que você lê um bom livro, que você ouve uma pregação, que você aprende no culto da igreja, esses resquícios vão sendo saídos, eles vão sendo limpos automaticamente. Você vai aprendendo mais e mais com a palavra de Deus. Então, as pessoas que nunca tiveram envolvimento com o espiritismo, que nunca tiveram uma vida depravada e moral, porque às vezes essa vida depravada e moral ela veio acompanhada de envolvimentos no espiritismo. Às vezes você teve uma vida tranquila, vamos assim dizer, porque existe, né? Existe aquele camarada que não era crente, que não acreditava em nada, era mais tranquilinho, eu tenho Deus no meu coração, mas era uma pessoa de um bom caráter, era uma pessoa que comprava e pagava, era uma pessoa que honrava a família, era uma pessoa que casou certinho, vive uma vida tranquila, é um pai exemplar, é uma mulher maravilhosa, ou é um homem maravilhoso, é um cara bom na sociedade, enfim, existe pessoas assim. Aí sabe aquele tipo de pessoa que você fala só falta Jesus? Embora é um paradoxo, né? Isso aí, né? Um negócio bem engraçado, que às vezes a pessoa fala assim, poxa, fulano é maravilhoso, só falta Jesus, né? E, poxa vida, faltou Jesus, faltou tudo, né? Mas tudo bem, vamos usar esse paralelo aí, não tem nenhum problema, é só para você elucidar e entender bem. Essas pessoas, quando elas se convertem, elas não precisam passar por um processo de libertação. Elas não precisam, por quê? Porque elas não tiveram envolvimento com o ocultismo. Pelo contrário, elas tinham até medo de se envolver com o espiritismo. Então, tudo que elas tá de sujeira na alma delas, na parte natural do ser, do homem caído dela, vai sendo transformado paulatinamente e não há nenhuma dificuldade, não precisa desespero, não precisa achar que essa pessoa precisa passar por um processo de libertação. Porém, por outro lado, todas as pessoas, agora dobre atenção, que aqui está o cerne dessa ministração, todas as pessoas que passaram que passaram no espiritismo, que foram envolvidas no espiritismo, seja de uma forma mediana ou de uma forma profunda, todas essas pessoas precisam sim passar por um processo de libertação. Essas pessoas precisam sim entrar em um processo de libertação. Essa libertação, daqui a pouco eu vou dizer como tem que acontecer esse processo, tá? Mas elas precisam. Por quê? Porque elas se envolveram com a parte mais forte lá do espiritismo. Às vezes foram obreiras lá no terreiro de Macumba, foram cambones. Às vezes foram pessoas que estavam no terreiro pelo menos uma vez por semana. Às vezes eram pessoas que estavam lá na mesa branca, participavam da mesa branca 1, 2 vezes por semana. Você entendeu? Eram pessoas que se envolveram com o espiritismo, que se envolveram em muitas mentiras do espiritismo, tiveram o seu caráter, as suas personalidades mudadas por causa do envolvimento com o espiritismo.
Então essas pessoas às vezes manifestavam lá, ou manifestava na igreja, ou qualquer coisa desse tipo. Essas pessoas precisam sim passar por um processo de libertação. Para você ter uma ideia, é raro o número de pessoas que foram espíritas, que trabalharam na macumbaria, que antes, quando começaram a vir para a igreja, elas manifestavam demônios, e que depois de batizada nas águas, elas veio, manifestava demônio, aceitou Jesus, se batizou, mas continuava manifestando demônio durante alguns cultos, durante algumas reuniões. Por que isso? Justamente porque os demônios ainda não soltaram a alma, a mente da pessoa. Por isso que tem pessoas que às vezes já se batizaram e continuam manifestando nas reuniões, continuam manifestando nos cultos. Justamente porque essas pessoas aceitaram Jesus, elas querem Deus. Muitas dessas pessoas querem Deus mesmo. Elas querem Jesus profundamente, mas a alma, a mente ainda está presa em questões espíritas que precisam ser livres, quebradas. Por isso que em Filipenses capítulo 2, verso 12, o apóstolo Paulo escreve e diz: agora vamos desenvolver a nossa salvação. Aquela palavra salvação ali, alguém pode pensar, peraí, ele estava falando para os crentes, ele estava falando para a igreja salva que estava se reunindo na cidade de Filipe, né? Os filipenses. Então como é que ele fala para eles, vamos desenvolver a nossa salvação? A salvação ali no grego não é a salvação eterna para o espírito, é a salvação de libertação. Então em Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz, agora vamos desenvolver a nossa salvação, ele queria dizer, vamos desenvolver a libertação. Você precisa desenvolver a libertação da alma, a libertação de coisas que estão na sua mente. Então eu volto a dizer, pessoas que tiveram muito envolvimento com o espiritismo precisam passar por um processo de libertação. Às vezes você não passou, às vezes você não foi espírita, mas você era aquela pessoa que não era crente, aquela pessoa que às vezes ia em alguma igreja e outra, mas não era crente, ia em outra crença, sem ser exatamente no espiritismo, porém você sente a sua vida presa em alguma área. De repente financeiramente, de repente sentimentalmente, de repente familiarmente, sabe aquela questão de sempre tendo problemas com os pais ou os filhos, com álcool, com drogas, sempre tendo a vida meio amarrada financeiramente, sempre sendo meio infeliz na vida sentimental, não conseguindo ser realizado na vida sentimental e assim por diante. Mesmo que você não foi no espiritismo, às vezes os seus pais, os seus avós, ou até bisavós, não vou muito longe, vou parar aqui nos bisavós, às vezes eles consagraram a sua família. Tipo assim, o seu bisavô consagrou a sua família, consagrou a família toda, olha, minha geração toda vai pertencer aos espíritos. Às vezes eles achavam que era uma coisa boa, eles achavam que era certo fazer isso. Às vezes eles não fizeram por maldade, eles acharam que era uma coisa boa e resolveram fazer isso. Aí consagrou, tá, entregou lá para os espíritos. Aí os seus avós já nasceram envolvidos por esses espíritos, os seus pais já nasceram envolvidos por esses espíritos. Às vezes nem os seus pais direito iam no espiritismo, mas a vida deles era presa, eles sentiam prisões ainda em alguma área. Aí chegou em você, você nunca foi no espiritismo, mas você sente essas cadeias na sua vida. Isso por quê? Porque lá atrás alguém se relacionou com o espiritismo e prendeu a sua vida. Você também precisa passar por um processo de libertação. Compreendeu? Pessoas, em resumo, de outra forma para você entender melhor, em resumo, pessoas que nunca foram no espiritismo. Elas aceitaram Jesus, se batizaram e tal, estão na caminhada cristã. Nunca foram no espiritismo. Mas, no entanto, elas tiveram a vida sentimental sempre problemática, ou tiveram problemas na família sempre com drogas ou com álcool, ou tiveram problemas de amarração de não conseguir avançar, de não conseguir vencer na vida, ou sabiam que tinham maldições do tipo palavras lançadas, que você não quer ser ninguém, não quer ser feliz, não quer, prosperar ou qualquer coisa desse tipo. Quem vive num contexto desse, viveu esse contexto e veio para Jesus, precisa passar por um processo de libertação. Precisa passar por um processo de libertação. Com exceção daquela pessoa que está dentro desse quadro que eu acabei de citar, que ela vivia isso, ela aceitou a Jesus e tudo isso, ela se batizou, aceitou Jesus, se batizou, e tudo isso foi deletado da vida dela. Agora ela vive
em vitória na questão sentimental, na questão profissional, na questão familiar, na questão financeira. Ela vive agora em vitória. Ela vivia assim antes, mas agora ela aceitou Jesus, ela se batizou e ela vive muito bem. Então você não precisa. Mas qualquer pessoa que passou pelas águas, aceitou Jesus, se batizou, mas ainda vive problemas sentimentais, problemas familiares, problemas financeiros, problemas que sente que perturba ou prende alguma área da sua vida, é porque você não desfez de alguma coisa que lá atrás talvez seus pais, avós ou bisavós fizeram e prenderam você. Então você precisa do quê? Você precisa de passar por um processo de libertação. Quer ver só uma coisa para elucidar ainda mais tudo isso que eu estou falando para você? Aonde se passa a depressão? Na mente. Aonde se passa a síndrome do pânico, síndrome de crises de ansiedade? Na mente. Aonde que o álcool e o uso de álcool e o uso de drogas afeta? Na mente. Compreendeu? Tudo isso é na mente, não é no espírito, é na mente, é na alma. Por isso que a pessoa que está dentro desse histórico que eu acabei de relacionar, ou que teve envolvimento sério com o espiritismo, quanto mais profundo foi o envolvimento dela com o espiritismo, mais tem que ser concentrada o processo de libertação nela, ou a pessoa que não foi do espiritismo, mas sente que a vida dela foi presa em alguma dessas áreas que eu acabei de citar, você pode ter certeza, essa pessoa precisa de libertação. O espírito dela está pronto, ela tem Deus, ela quer Deus, ela vai na igreja, ela ouve a Bíblia, ela se lança para Deus, mas ainda tem amarrações na vida dela, essas amarrações estão na alma, na mente e precisam ser quebradas. Eu citei aqui alguns exemplos, mas faltaria tempo para falar de outras coisas, né? Faltaria tempo para falar de pessoas que foram abusadas na infância, de pessoas que tiveram outros tipos de problemas grandes também, que feriram o emocional da pessoa na fase de criança, na fase de adolescente. Essas pessoas também precisam passar por um processo de libertação. E assim por diante. Tá ok? Bem compreendido agora essa parte? Vamos continuando? Então, como que deve ser feito esse processo de libertação? Pastor, olha, na minha igreja não tem um processo de libertação. Quando o senhor fala processo de libertação, o senhor está falando do quê? De uma campanha de libertação? De um culto de libertação? Pode ser isso. Se você participa de uma igreja que tem campanhas de libertação, ótimo, faça. Você está participando de uma igreja que não tem campanha de libertação, mas volta e meia tem cultos voltados para a libertação, também vão te auxiliar. Mas precisa ser algo que seja focado. Se na sua igreja você não passa, você não tem como passar por isso, porque a sua igreja não acredita assim, a sua igreja ela não vê dessa forma, a sua igreja é do tipo do que eu acabei de explicar lá, baseada muito em João 8,36, se ele te libertou, você está liberto, e tal, ela não entende que é a alma, que é a mente da pessoa que tem que ser transformada, tem que ser livre. Se ela não entende isso, você vai ter que adquirir conhecimento sobre isso. Entendeu? Então aqui no meu canal, você procura lá a playlist sobre libertação, tem muita coisa ali para ensinar você de como que você vai ser liberto no nome de Jesus Cristo, como que você vai livrar a sua alma, tá bom? Então você entra ali, às vezes você está numa igreja que não tem esse trabalho de libertação, normal, sem problema, mas você deve buscar o conhecimento sobre isso. Vamos partir por uma lógica? Pensa comigo. Se você chegou até esse vídeo, é que ele te interessou de alguma forma. Ou ele te interessou por curiosidade, porque você trabalha na área de libertação e você quer aprender para servir o reino de Deus, libertando pessoas. Ou porque você se identificou com esse título e você viu que alguma coisa precisa ser mudada na sua vida. Certo? Ok. Você viu esse vídeo. Você identificou que a tua igreja é leiga nesse assunto, não trabalha libertação. E precisaria trabalhar a libertação do seu caso. O que você vai fazer então? Eu vou adquirir conhecimento, vou continuar na minha igreja, mas eu vou adquirir conhecimento e ver o que eu preciso fazer para que eu seja liberto. Baseado dentro desse entendimento, eu vou deixar fixado aqui no topo dos comentários a minha playlist sobre libertação. Entra lá e você vai aprender muito e muita coisa de como ser liberto, como fazer isso, e aí você vai aí, mesmo no seu dia a dia aí, botando em prática, e você vai conseguir, mesmo estando em uma igreja onde não se trabalha a libertação, você vai conseguir
a libertação em nome de Jesus. Pode ter certeza disso, porque não foi em vão, né? Não foi em vão que você chegou até esse vídeo. Se você chegou até esse vídeo, é porque o Senhor quer lhe trazer a libertação. O Senhor quer que você viva totalmente livre por completo. É muita as igrejas onde não entendem sobre libertação. É muito, principalmente, quanto menor é a cidade, piorou a situação. Quanto menor é a cidade, a situação fica mais chata ainda, mais difícil ainda, cidadezinha pequena, poucas igrejas, e as igrejas que tem não são muito funcionais na área de libertação e acaba deixando a pessoa ali, indo para a igreja, mas com muitos problemas ainda, que vão levar muito tempo para ser tratadas. É a alma e a mente que tem que ser liberta. Não esquece disso. Salmo 41, verso 4. Liberta a minha alma da prisão. Esse mesmo salmo, essa mesma palavra, melhor dizendo, essa mesma expressão, também repete-se em Salmo 142, verso 7. Poderia te dar vários outros versos, mas esses são o suficiente para você entender que o espírito da pessoa está livre, quer Deus, mas a alma, a mente, aquela parte que é separada do espírito, aquela parte referente ao homem natural, é ali que o mal pode estar, é ali que muitas coisas ainda não foram resolvidas, por isso a necessidade de um processo de libertação. Isso daí são orações de renúncia. Agora, os que são mais ligeiros de entendimento vão pensar assim: agora eu estou entendendo. Por que tem pessoas que às vezes estão aqui no culto da minha igreja, agora eu estou entendendo por que eu vou ali naquela determinada igreja e nunca manifestei. Sou crente, busco a Deus, mas agora eu vou na outra igreja que trabalha a libertação, ou alguém lá que foi lá ministrar sobre libertação e eu manifestei. Agora eu estou entendendo porque que tem membros da minha igreja que aqui na igreja não manifesta, mas às vezes vai numa outra igreja que teve alguém que entende sobre libertação e manifesta. Justamente, você compreendeu certinho. É porque na verdade a pessoa ainda não estava liberta. A mente dela, a alma dela ainda tinha alguma ligação com os espíritos que precisavam ser desligados. Agora, algo muito importante que tem que ser relatado aqui. Pastor, o que pode acontecer com uma pessoa que está dentro do quadro que o senhor acabou de falar, mas que ela não está, não passa por um processo de libertação? Então vamos lá. Imagina só o seguinte contexto. Uma pessoa, ela se envolveu com o espiritismo, ela foi cambone no espiritismo, mesmo que não foi espírita, que não foi cambone, né? Ela se envolveu de uma forma profunda no espiritismo, ela acreditava no espiritismo e tal. Ela aceitou Jesus, veio para Jesus. Quanto mais tempo ela passou no espiritismo, mais ela aderiu a costumes, a caráter, a questões dadas pelos próprios espíritos. Quando a pessoa serve no espiritismo, o demônio ele é tão astuto que ele trabalha da seguinte forma: a pessoa serve no espiritismo. À medida que ela vai servindo, à medida que ela vai frequentando, à medida que ela vai crendo, que ela vai se envolvendo, os espíritos, paulatinamente, trabalham na mente da pessoa para prender a mente da pessoa, a fim de que, se um dia ela sair do espiritismo, ela tenha dificuldade de aceitar ou desenvolver outra crença. Existem exceções, mas na grande maioria é assim. E no meio de tudo isso, eles também trabalham o orgulho na vida da pessoa. Orgulho que é uma natureza típica de Satanás. Satanás foi lançado do céu por causa do seu orgulho. Então, essas pessoas, elas vivem uma vida de aprisionamento na questão de orgulho. Ou elas são lentas para entender algumas coisas, ou elas têm uma natureza muito orgulhosa. Basta você ver que é muito comum, muitas pessoas, você vê isso muito no YouTube, muitas pessoas que foram espíritas uma época e que hoje declaram que são de Cristo. Muitos deles são fortes com as palavras, muitos deles são agressivos, muitos deles trazem muitas palavras de morte, de maldição, você faz ou Deus vai matar e tal e tal e tal. Por quê? Porque eles aderiram a esse hábito, eles aprenderam isso lá no espiritismo. Eles não aprenderam com Cristo, que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eles aprenderam lá, e como eles não passaram por um processo de libertação, eles são pessoas assim, fortes com as palavras, temperamentais, por um lado forte, geniosos. São pessoas muito orgulhosas, ou são pessoas lentas para entender algumas coisas, porque eles querem do jeito deles, porque a mente deles foi travada e eles têm dificuldade de ver de uma forma diferente. Compreendeu onde eu estou querendo chegar? Ou seja, uma pessoa
que teve envolvimento no espiritismo, que serviu, mesmo que ela ou ela tenha servido no espiritismo lá, servido na obra espírita ou não, se teve muito envolvimento, ela vai ter esse contexto na vida dela. Dentro da igreja, ela vai correr o risco de ser uma pessoa problemática, uma pessoa que quer tudo do jeito dela, uma pessoa que acha que ser crente não é daquele jeito, uma pessoa julgadora, uma pessoa que julga as pessoas, uma pessoa que é agressiva com palavras, uma pessoa que quer sempre que seja do jeito dela, uma pessoa que cobra demais os outros. Justamente por quê? Porque ela aprendeu a viver de uma forma diferente lá no espiritismo e a mente dela ainda não foi livre para que ela possa viver diferente. Às vezes acontece, não é regra, é exceção. Às vezes acontece de alguém que teve problema lá no espiritismo, se envolveu no espiritismo e veio para Jesus Cristo e ela se lançou de uma forma muito profunda, muito entregue mesmo, e por causa da entrega, da forma maravilhosa que essa pessoa se lançou e por fazer parte de uma igreja muito fundamentada na palavra, muito fundamentada num bom ensino e na prática da palavra de Deus, essas pessoas conseguem entrar em um lugar de libertação maravilhoso. Mas essa é a exceção, não é a regra. A regra é que a pessoa passe por um processo de libertação, porque assim é uma coisa mais prática e mais objetiva. Deixa eu fazer você pensar um pouquinho. Você já viu aquelas igrejas que você vai nela e aí a igreja ela é assim, ó. Isso aqui vai abrir muito seu entendimento. A pessoa vai numa igreja e aí chega lá, tem muitas canções almáticas, quase nada de canção de adoração ao nosso Deus, tudo canção de só você vai vencer, Deus é contigo, Deus ele olha a sua lágrima, quem pisou em você vai ver só, Deus é poderoso e tal e tal e tal. Quando vai pregar uma palavra, prega uma palavra fraca, uma palavra que não te impacta, que não gera em você mudança, uma palavra que não te posiciona como filho de Deus, uma palavra que às vezes é baseada em costumes, que você não pode isso, não pode aquilo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo em questão de costumes dos homens, não em questão de padrão bíblico. Uma palavra fraca, uma palavra às vezes de ofensa, que isso, aquele outro, que os irmãos isso, que os irmãos aquilo, uma palavra fraca, uma palavra que não vai gerar nenhuma mudança em você. Exemplo, tá? E depois vem aquele monte de revelação, nada contra o dom de revelação, porque eu tenho dom de revelação, dom de profecia, nada contra isso. Mas das igrejas que acham que isso é que tem que ser a base da igreja dela, ok? Então, imagina, você foi numa igreja dessa, tá lá aquele monte de canção almática, tá lá aquela palavra que não muda ninguém, não transforma ninguém por dentro, só que é o estereótipo físico, tá lá aquela monte de revelação que não transforma ninguém, que não muda a vida de ninguém, ok? Agora imagine esse mesmo ambiente para uma pessoa que veio do espiritismo, que veio de uma vida muito errada, muito torta, que aceitou a Jesus, que batizou nas águas, que o seu espírito foi livre de pecado, mas que a alma dela, como diz Filipenses 2,12, tem que ser desenvolvida agora a libertação, e a pessoa está lá dentro de uma igreja, onde ela deveria ouvir palavras, coisas que vão transformá-la, e ela só ouve costumes, ela só ouve revelações, e músicas que falam para a alma dela, Não há um envolvimento profundo com Deus, não há um envolvimento de conhecimento profundo, não há uma palavra que vai mudá-la de dentro para fora. Só palavras que queiram mudá-la exteriormente. Queridos, como é que uma pessoa dessa vai ter uma vida transformada? Consegue entender onde eu quero chegar? Como é que uma pessoa dessa vai conseguir ser transformada? Por isso que nós temos hoje tantas igrejas fracas e frias espiritualmente. Fracas mesmo. E por isso que tem pessoas que todos os cultos elas manifestam. Por quê? Porque elas não foram libertas na forma correta como deveria ser. Essa turma toda que se veio do espiritismo, aceitou Jesus, batizou nas águas, fica numa igreja dessa, elas vão gerar muita confusão, porque elas não ouvem palavras que vão mudar ela de dentro para fora. Conseguiu compreender?
Continuando aqui, o que pode acontecer com uma pessoa que precisa passar por um processo de libertação e não passa? Como eu disse, ela pode ser uma pessoa fortemente usada em orgulho, fortemente usada em confusões, em atrapalhos dentro da igreja, em perturbações, inquietações, fofocas, confusões e até mesmo sair para montar a sua igreja, baseada achando que ela está ali totalmente liberta e que agora ele é homem de Deus, de que agora ela é uma mulher de Deus e assim por diante. Existe também as pessoas que podem voltar a manifestar, pessoas que voltam, ou pessoas que já no processo nunca deixaram de manifestar demônios, ou que voltam a manifestar demônios. Por que essas pessoas voltam a manifestar demônios? Aqui em Mateus capítulo 12, a partir do verso 36 em diante, o Senhor Jesus ele diz algo muito interessante. Ele diz que depois que um espírito imundo sai de uma casa, se ele anda por lugares áridos, depois ele diz, vou voltar para a minha antiga casa. Se ele voltar e encontrar ela organizada, mas vazia, ele vai e leva consigo 7 demônios piores do que o primeiro. E a situação da pessoa fica pior. O que eu quero dizer com isso? A pessoa ela vai lá para o culto, voltando para aquele exemplo que eu dei, ela vai lá para um culto onde houve só coisas para mudar a pessoa por fora e nada para mudá-la por dentro. Ela ouve só um monte de revelação e profecia que não transforma a pessoa por dentro. O que acontece? A pessoa, ela não se enche como deveria se encher. Ela não ocupa a vida dela como ela deveria ocupar com as coisas de Deus. Como ela deveria ocupar devidamente com a presença do Espírito Santo. Automaticamente, a casa vai se tornando vazia. Ela vai se tornando enfraquecida, aí os espíritos voltam e manifestam novamente. Infelizmente, isso acontece aos montes. Agora, para finalizar tudo isso que você aprendeu, eu disse que a pessoa que precisa passar por uma libertação, o primeiro passo é a renúncia. Depois da renúncia, o que ela tem que fazer é ser reposicionada espiritualmente. Ela tem que entender profundamente que ela é filha de Deus, que o Senhor a ama e que ela precisa se posicionar. Ela se reposiciona espiritualmente. Vamos supor que a prisão era na área financeira. Ela fez a oração de renúncia, mas ela ainda vai fazer algumas coisas, parece que algumas coisas não estão fluindo, não estão dando bem. O que ela faz? Ela confessa a palavra. Ela está se reposicionando. Em nome de Jesus, não tem mais nada contra a minha vida, não tem mais nada que possa me prender, então o desfaço disso está cancelado. Você reafirma o que você confessou lá atrás na sua renúncia. Você reafirma que você renunciou àquela situação e que agora você vai vencer. E aí você vai confessando, vai orando dessa forma, até você entrar em um pleno lugar de vitória, em nome de Jesus. Que Deus fale mais ao seu coração, que Deus abençoe e até a próxima.